Boa noite, pessoal. Então, estou aqui muito feliz começar essa primeira mentoria que a gente vai apresentar. Eu vou apresentar a metodologia que eu criei e que eu dei o nome de MAFD, porque é um modelo analítico, funcional, dinâmico, por ser esse modelo que me acompanha desde o começo da minha trajetória como psicopedagoga, que no início, com muita dificuldade de compreender o que seria de fato ser uma psicopedagoga e de que maneira que eu poderia atuar como psicopedagoga, trazendo benefícios para os meus pacientes e não alunos, virar essa chave, né, de não ser a professora particular e sim a psicopedagoga, e aonde eu me encontraria, de que maneira que eu poderia me colocar diante de toda a sociedade, não somente dos pais, das crianças. E o mais difícil que eu sempre percebi era né? Como organizar tudo isso, porque na minha visão a tarefa psicopedagógica é muito complexa, né? E a gente precisa olhar, ter um olhar muito amplo. Então a gente vai envolver psicologia, neuropsicologia, neurologia, psicanálise, a própria pedagogia, para quem vem da pedagogia como eu, e eu vejo que tem um grande percentual de psicopedagogos que vem da pedagogia. Então eu chamei de MAFD a metodologia, mas depois dela criada. Então ela não nasceu pronta, assim como nada na minha vida. Acho que o pronto é só depois que você passa por todas as etapas, né, dos desafios para que você construa e alcance aí os benefícios do know-how, né? Então deixa eu pôr para cá aqui. Então, eu chamei de Prisma essa mentoria. Eu tenho a outra mentoria que é a Bússola, que é diferente um pouco, apesar da gente até falar um pouco sobre a bússola aqui, mas a Prisma eu criei para apresentar o MAFD. Então, eu falo que é do caos ao método, de como eu era antes da falta de capacidade de saber para que lado que eu estava. Então, houve um momento assim que eu anotei. Todos os tipos de mensagens e todas as observações em qualquer cantinho do papel, ali que eu estava fazendo a avaliação dessa criança, usando nada de metodologia, nenhuma organização, e aí virava realmente um caos, principalmente na hora em que eu tinha que fazer alguma devolutiva dessa para essa família, em que eu tinha que construir o meu raciocínio clínico. Muito embora eu conseguisse, isso me trazia assim uma gastura muito grande. Então, cada dia que passa, por isso ele é dinâmico, cada dia que passa, eu busco que ele seja ainda melhor, né? Então a gente está nesse momento passando por reestruturações do MAFD para ele ficar agora mais tecnológico. Então novidades virão por aí, mas a base é todo esse conhecimento que eu fui acumulando na prática clínica. Mas aqui hoje, por ser a primeira aula, eu resolvi trazer um pouco de ciência, então eu enviei alguns artigos científicos, onde eu embasei aqui o meu olhar para trazer a ciência para dentro do MAFD, que eu acho que é super importante, né? E aí, Klaus, se você quiser fazer perguntas e achar alguma coisa interessante, pode. Eu vou pegar aqui um negócio, peraí. É só você me avisar e aí você fala. Ok. Bom, então não é falta de capacidade, né? Eu acho que é quando a gente não sabe ainda se organizar, muita coisa, muita avaliação e esse peso da pedagogia, que eu acho que ele abarca para todas as psicopedagogas que vêm da pedagogia, que é uma vontade muito grande que o pedagogo tem de ensinar. E isso não é ruim, mas na verdade o psicopedagogo ele não ensina,
ele orienta e ele potencializa. E aí ele ensina, né? É diferente o caminho para chegar no mesmo objetivo, mas é um caminho muito diferente no sentido de que quando você potencializa as habilidades, você traz um sedimento muito maior para aquela aprendizagem que subsequentemente vai chegar. Porque você prepara, né? É que nem eu falo sempre, como eu sou do esporte, eu vou falar sempre a vida inteira sobre isso. Não tem como você sair para correr uma prova de 5 quilômetros de corrida se você não treinou. Então, muitas vezes a escola ela faz isso com as crianças, a gente que é do chão da prática ali, da escola, a gente sabe que é assim, e aquela criança ela não tá preparada e ela vai quebrar, e ela não vai dar conta, né? Então aí tem aí, eu trouxe, deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Então, um paradoxo clínico, muitos profissionais estudam, eles se dedicam, eles vão atender, eles vão ter uma boa intenção, mas não tem a visão de ponto de partida. Como que eu vou começar? Por onde que eu vou começar? E aí tem muita ferramenta, até muita expertise, e eu passei por isso, de comprar material. Na verdade, eu acho que eu tenho resquício disso dentro da minha clínica, de materiais que eu ainda nunca consegui acessar, porque você acredita no excesso de ferramentas, isso vai te trazer a resposta. E na verdade, é organizar aquilo que você já tem para você poder conseguir alcançar os objetivos que, na verdade, nesses momentos iniciais, eu percebo que ninguém tem nenhum objetivo formado, né? Então, olha a bagunça dessa imagem aí, ela trouxe bem o que eu sentia no começo, né? E assim, muitas vezes até hoje, né? Quando você não organiza, quando você não consegue trazer a organização para dentro da sua prática clínica, fica desorganizado e aí você começa a se perder no meio dos casos, né? Dúvidas, você vai ficando com insegurança, medo de escrever o relatório, para você saber qual vai ser a devolutiva, insegurança na evolução e o que eu vou falar para esses pais, medo do que você vai falar para os outros profissionais. Então, essa organização, ela me tirou desse medo excessivo que eu tinha. Eu fugia de fazer relatório, eu não sei vocês se já passaram por isso, mas exatamente eu criei tudo isso porque eu tinha receio, mas eu comecei a perceber que se eu não fizesse o relatório, né, que se eu não construísse aquele relatório, se eu não passasse essa segurança, eu não ia conseguir atingir os objetivos que eu queria como profissional, para entender assim, poxa, quem é essa pessoa que não está conseguindo sustentar aquilo que ela acredita? Mas como que você conta para a família o que você está vendo se nem você sabe direito o que você está vendo? Então você precisa organizar. E aí eu peguei esse elo aqui da metacognição, porque a gente fala muito em desenvolver a habilidade das crianças, mas eu percebo assim que a metacognição nossa do terapeuta precisa também ser desenvolvida. Então, essa capacidade metacognitiva, que é a pensamento sobre o próprio pensamento, estratégias escolhidas. Aí eu mandei um artigo científico para que vocês possam dar uma olhada do Flavel e do Brown, e ele vai falar muito sobre essa capacidade de plasticidade cerebral. Ué, só do paciente e nossa também. Então a gente precisa sair desse lugar de, eu não é dessa maneira que eu acredito que tenha que ser. Eu vou mudar minha maneira de olhar, eu vou mudar, vou quebrar esse paradigma, vou sair desse lugar onde eu estou e ver como que realmente a prática clínica pode ser sustentada para se transformar em um eixo de análise, um eixo de construção, de desenvolvimento, mas pautado em ciência e que eu consiga enxergar isso sem ficar tateando no escuro, porque é muito difícil mesmo você conseguir ter todo esse caminho. Eu até imprimi aqui qual que é
quais que são os passos a passo, passo a passo, né? Então a gente vai ter uma entrada, né, que vai ser aí, eu até mandei um documento repaginado, que é a entrevista inicial, a análise dessa entrevista e todo o passo a passo até da ficha de identificação. Todos esses passos, até na ficha de identificação que vocês vão receber, que é a primeira caixa, é a entrada da criança na clínica, quando eu recebo essa família, o tutor dessa criança, ali também já tem análise. E as suas funções executivas, que vão ser o motor que está gerenciando aí os recursos cognitivos do terapeuta, né? Então você vai precisar ter um sistema executivo funcional aqui no seu mental. Então eu precisei sair daquele caos e organizar mentalmente por metacognição. Ah, mas você tinha essa ciência lá atrás? Não. Na verdade, eu fui buscar realmente o embasamento científico para eu entender, olha, tem ciência daquilo que eu construí. As funções executivas, o gerenciamento dos recursos cognitivos e toda essa capacidade de planejar, executar, inibir as distrações do terapeuta. Então, assim, eu não tô falando ainda de como avaliar a criança, porque primeiro eu preciso entender como eu consigo organizar todo esse aparato de teste, avaliação, observação, outros profissionais. E como é que vamos fazer tudo isso, né? E aí eu fui organizando, então fui gerenciando a cognição, o que está entrando, o gerente clínico, que é a capacidade, e a decisão clínica, daí depois fazer um plano terapêutico para poder ter metas reais. Eu fui construindo, que ainda não passei para vocês todos os materiais, mas primeiro, esse primeiro material, que é o de análise, de entrada, e que eu considero extremamente importante, porque é dali que saem muitas, a parte da queixa, e é dali que eu muitas vezes não, que a gente constrói o plano de ação para poder fazer a avaliação, para eu saber onde que eu vou, o que eu vou procurar, o que eu vou responder com a minha avaliação. Então, esse primeiro encontro, na minha visão, ele é de suma importância para que a gente possa planejar e avaliar as estratégias que virão depois. Aí eu tenho o meu plano terapêutico, que na verdade aqui ficou errado, mas seria o plano para que você desenvolva. Não está errado, né? A decisão clínica vai passar por todo o processo de avaliação e depois que a gente construiu o relatório, aí a gente tem o plano terapêutico que vai trazer as metas reais. Então, esse processo ele tá aqui assim bem enxuto, mas ele tem todo um passo a passo. A gente vai ter primeiro essa entrevista inicial, toda essa minha análise, e aí depois dessa entrevista, a gente tem um plano de construção de relatório, que eu construí esse plano, ele tem umas siglas, vou falar para vocês. Peraí. A ficha de identificação, que eu chamei de FIC, depois a entrevista, a gente foi dando siglas, né? Deixa eu ver aqui, o Plano Avaliativo Psicopedagógico, é o PAP, que é o Plano Avaliativo. Então, nesse plano avaliativo, eu vou definir todo o processo e o que eu vou utilizar. Nesse plano, ele me ajuda porque ele vai me ajudar a eu perceber a minha metacognição e a minha cognição aqui no meu córtex frontal, entender, bom, e eu organizar isso de forma efetiva para ver se eu não esqueci de nada. Eu vou falar para vocês agora que estou com muitos casos, eu acabei pulando essa etapa do plano, esse plano tão específico. E nesse final de semana eu pus todo mundo no plano e vi algumas falhas. Então, é exatamente essa organização que faz sentido para que você não erre, para que você não esqueça, para que você não se desorganize. Quando você se desorganiza,
volta aqui para esse caos em algum momento, mesmo que seja rápido, mas em algum momento eu precisei refletir e falar: opa, pera, esqueci isso, tô quase fechando esse caso e não fui atrás disso. Então, nesse material que eu vou apresentar nas próximas sessões, né, nas próximas mentorias, para a gente poder organizar todo o passo a passo, para eu poder saber o que vem depois. Vamos lá. Então, aqui, essa aplicação de teste, observação do comportamento, essa é a cognição do motor de ação, mas com metacognição, a gente vai ter a capacidade de pensar sobre o próprio raciocínio clínico. Então, o que que a gente sai de apenas aplicar teste por aplicar, por observar comportamento, e aí você vai ter a coleta para trazer aí para a metacognição, que é a lente, e é um monitoramento mais consciente, uma avaliação mais inteligente. Então, a gente tem eu peguei esse dado científico que a ciência comprova que as habilidades metacognitivas podem superar a capacidade intelectual e determinar o sucesso. Então, na verdade, quando você pensa sobre o que você está fazendo, ou seja, pensa sobre o seu próprio pensamento, vai se tornar mais efetivo. E por isso que o MAFID, quando eu implementei há alguns anos atrás, quando eu me dei conta que eu tinha uma metodologia, que na verdade não fui eu que me dei conta sozinha, foi meu marido que me fez ver que eu tinha uma metodologia, porque eu sempre fazia da mesma forma. Isso me trouxe exatamente o que o artigo científico me disse, que é esse sucesso que vai ser permeado pela capacidade que você desenvolve de metacognição, porque metacognição é a meta de cognição. Então, qual a meta do meu pensamento? Qual o objetivo do que eu estou fazendo? Então, trazer a metacognição para essa aula de hoje, eu acho que é extremamente importante porque faz a gente pensar sobre aquilo que a gente está fazendo. E é muito difícil porque inicialmente a gente só quer resolver o problema da criança, ensinar a criança e trazer esse olhar mais científico e clínico, nem sempre é tão fácil. Tem alguma dúvida, Clau? Quer falar alguma coisa? Não, tá ótimo, muito explicativo. Tô anotando aqui, estou concentrada nas anotações. Então tá Muito bom. legal. Vamos lá, é isso. Vamos lá. Então, sem o gerente, né, que você é a sua própria gerente, sem o gerente, o raciocínio clínico, ele pode entrar em colapso. Mesmo quando você já tem uma clínica há tanto tempo, estou contando para vocês que isso pode acontecer, né? Então, você tem uma entrada bruta, nível do objeto ali, ó, tá entrando de qualquer jeito, você não sabe, anota tudo de qualquer jeito, e aí um nível do filtro cérebro executivo pode planejar e muitas vezes a entrada ela vem meio atrapalhada. Os pais trazem um monte de material, eles trazem a avaliação do neuropsicólogo, eles trazem fichas médicas, então a gente precisa dessa organização e saber aquilo que você recebeu, anotar aquilo que você recebeu. Uma dica importante que eu recebi há muitos anos é quando você receber materiais assim que são, como é que eu vou falar? Documentos, né? É muito preocupante você ficar com esse documento. Eu muitas vezes fico, mas quanto mais rápido eu consigo, eu fotografo tudo aquilo, salvo e devolvo, porque eu já passei por situações em que a família falou: ah, mas eu deixei com você, e devolva, protocola e fala: olha, estou devolvendo, e a pessoa assina. Porque a pessoa às vezes perde, esquece em algum lugar e aí de repente a culpa, né, ficou do terapeuta que perdeu, que não guardou e tudo mais. Mas a gente precisa entrar em contato com esses documentos. Então aqui nesse slide a gente mostra quanto que o MAFD, que é essa organização, ela vai trazer um direcionamento. Então antes estava tudo bagunçado, né? Para mim isso foi assim por algum tempo.
como falei que eu não gostava nem de fazer devolutiva, e aí você filtra, tem um cérebro executivo, planejamento, monitoramento e o controle para que você tenha uma saída com clareza, o plano terapêutico, as metas, a reavaliação que virá depois. Porque para você ter o convencimento, um dos principais motivos, para além de organizar a minha prática clínica, também era uma situação que acontecia com grande frequência. Eu sempre fui uma boa professora e sempre fui uma ótima terapeuta, sempre consegui grandes avanços, tanto por isso eu nunca tive problema com agenda. E isso é um dado importante e é um dado a meu favor. Mas existia uma situação que acontecia e que hoje é raro acontecer por conta do MAFD, porque eu sei disso, vou contar. Porque a criança chegava com a demanda X. Bom, digamos que nesse momento eu já estava fazendo o relatório com uma força, porque era difícil para mim, porque eu ainda não tinha organizado tão bem. Aí eu entregava aquele relatório, entregava como se tivesse nascido um filho de fórceps, entregava. Depois que eu entregava, eu não queria mais olhar para aquilo. Eu não queria mais pensar em relatório, eu não queria mais. Só que eu ia fazendo a minha intervenção e o plano terapêutico que eu tinha, ele era muito falho, ele era muito raso. Eu vou mostrar para vocês como era e como ele foi aos poucos melhorando para se tornar o que é hoje, que é um plano terapêutico, assim, na minha visão, muito bom, porque ele é pautado num PEI, na construção de um plano individualizado, educacional, e que ele nasceu, esse plano terapêutico, da necessidade que eu senti de compreender o que era o PEI, porque eu não sabia e eu nunca via. Eu falava, gente, será que existe PEI mesmo? E aí eu fui me especializar e foi muito importante porque eu comecei a observar alguns PEIs das escolas que eu também considero que eles estão aprendendo, porque é tudo muito novo nesse universo que a gente tá, um universo onde estão pipocando crianças com diagnóstico, com laudos e uma série de situações, então ninguém sabia. Mas enfim, voltando lá para o menino que ia embora, o que que acontecia? Eu largava lá o relatório, falei, já fiz o relatório, já fiz a devolutiva para a escola, agora eu vou trabalhar. E a criança seguia melhorando. Mesmo eu não tendo, e isso eu posso garantir para vocês, lá bem no começo, assim, lá para 2020, mais ou menos, eu tinha, mas eu não tinha tanta noção. Eu fui lá para 2019, 2020, fui melhorando e aos poucos o MAFD foi nascendo. Eu ia trabalhando daquela forma, buscando, sempre tentando fazer o plano terapêutico, mas eu sentia que algo não estava totalmente consolidado. Eu não estava. É como se você estivesse nadando e não sabia o lugar para onde você ia. Qual realmente era o meu objetivo com aquela criança? E aí, se eu olhasse para a queixa inicial dessa família, tava lá, ele não faz conta. E eu habilitava essa conta, ele conseguia fazer raciocínio, fazia várias atividades e perfeito. Um belo dia essa família virava para mim pelo Zap ou até ao vivo, olha, semana que vem ele não vem mais. E eu ficava assim, como assim não vem mais, né? E aí, por que que essa criança ia embora? Né? Por que que essa criança realmente não ficava? Não é que eu não estava fazendo, é porque eu estava fazendo. Estava fazendo um trabalho bom, muito bom, tão bom que a família achou por ela mesma, já que ninguém disse nada para ela, já que eu não fiz nada para falar o contrário, que ele já estava bom, a nota melhorou, enfim. Ué, por que que ela ia continuar ali com aquela criança? E foi por isso que eu fui percebendo que havia uma necessidade cada vez maior de ter plano terapêutico mais eficaz e também de chamar mais a família. Aí eu comecei a fazer mais reuniões com essas famílias, fazer pauta de reunião, contar o que eu estava fazendo, mas isso ainda não era o suficiente. Então, dentro do MAFD tem
toda essa cautela de trazer as famílias, de ir conversando e de ir mostrando o que está sendo feito, de também olhar para a escola. Então, não é em nenhum momento um trabalho fácil de fazer. Sabe, para fazer um trabalho de excelência, você tem que ter mil olhos e mil controles, e foi por isso que foi nascendo o MAFD para poder me orientar e me organizar. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui, a meta, né? O nível do meta, representado pelo córtex pré-frontal, que é o funcionamento da avaliação inteligente, que é o planejamento da direção, e o monitoramento dos dados, de todo esse raciocínio que eu estou fazendo, o controle para ajustar a rota no meio do caminho, para que você tenha o leme na mão, é o caos da clínica diminuído. Então, as queixas da família, os testes, os comportamentos do paciente, eles têm que ter uma meta. A gente tem que saber onde que a gente está chegando. Então, se eu, que sou a dona da clínica, não sei o que é que eu estou fazendo direito, a família vai fazer o que ela quiser. E não é assim que tem que ser. Então, aqui eu tento, na casa da Cia, eu busco que a família faça do meu jeito, porque sou eu que sou a gerente e a dona da casa da Cia, e você que é a dona da sua clínica, é você que é a dona da sua análise clínica, aí onde você está trabalhando com essa criança. Então, é você que comanda. Não são as famílias que têm que dizer a hora que eles vão embora, mas você tem que saber manejar esses dados clínicos. E assim eu fui construindo também uma reavaliação. E eu chamo de reavaliação funcional, porque ela funciona, né? Ela tem que funcionar. Eu reavalio essa criança, então, ao longo, e isso eu já coloco no relatório. Aí passou a fazer parte de todo um programa que eu desenvolvi. Passou a fazer parte desse meu relatório essa parte de reavaliar. Então, eu combino com a família, olha, até porque muitos dos casos, por exemplo, se for dislexia, se a gente está vendo ali uma disfunção de linguagem tão importante que me leva a pensar que essa criança possa ter dislexia, se eu olhar para o DSM-5, o DSM-5 está escrito lá. Olha, se essa criança ela tem ali tudo pontuando para ser uma dislexia, você tem que ter pelo menos 6 meses de intervenção para poder reavaliar e ter certeza que isso realmente continuou. Mas eu, diante da minha prática clínica, o que eu oriento as famílias e é o como eu tenho feito. Um ano de intervenção sistemática e consistente. E isso precisa constar no nosso relatório, na nossa fala, para que a família saiba que sem essa constância, explicar bem mesmo, deixar muito claro que precisa ser sistemático. Sistemático é não faltar. Porque eu tenho casos, e isso eu tenho até hoje, a criança não vem. Então eu tenho casos, e agora eu comecei a fazer nesses casos, não em todos, em específico, eu coloco o percentual de presença. Qual foi o percentual de presença? Porque aí quando você vai fazer uma reavaliação, a criança não evoluiu? Ué, então se é ruim, seu trabalho não é bom, então a gente vai colocando isso tudo com dados, tudo com ciência, trazer realmente dentro da sua prática clínica os dados científicos para que as famílias entendam que a gente não está brincando. E longe de mim, né, porque sou professora, dizer que, mas não é só uma aula particular. Não, porque eu já dei aula particular e é uma coisa séria. Mas aqui a gente não tá dando aula particular. Aqui eu não estudo para prova, salvo em alguma situação em que eu estou orientando essa criança para ela estudar. Aí eu estudo com ela, mostro como pode ser, trago alguns objetivos, mas não para dar aula particular. Bom, então já sabemos que a gente tem que ser um gerente, né? Temos que ter
neuroplasticidade. Não acontece no vácuo esse comportamento. Então, ela depende das interações do ambiente externo com a experiência de vida. Aprender vai exigir do cérebro dessa mediação. Então, não é só um desempenho bruto. Então, você vai ter que vir fazer a família, os vínculos com a família, a mediação com a escola, e aí vai ter algumas janelas de períodos críticos de você precisar conversar com a escola, essas janelas de tempo também de desenvolvimento da criança. Então a gente precisa contextualizar tudo isso para que o raciocínio clínico ele seja o mais fidedigno possível, né? E trabalhar com ciência, neurologia, juntando todos esses dados para entender como é que essa criança funciona. Então, eu saí, vamos lá, vamos retomar, né? Eu saí de primeiro entender que gerente, preciso compreender o meu funcionamento, organizar o meu sistema neurocognitivo, trazer a metacognição primeiro para dentro da minha clínica, para dentro da minha prática, para eu poder organizar a forma como eu penso e os documentos, os formulários que eu fui criando, eles são meros coadjuvantes, porque primeiro eu organizei o meu pensamento, mas a partir do contexto, né? Se a gente pensar nas crianças, por exemplo, você só falar, mas quando você tem o palpável, que é o você escrever, você preencher os documentos, isso vai fazendo bastante sentido. E aí você vai juntar tudo isso dentro do seu raciocínio clínico para trazer a metodologia que eu acredito, certo? Então, olha só que interessante. Aí eu ponho o MAFD ali em cima, que é o córtex, ele é analítico, porque ele olha cada dado com profundidade, ele vai usar os testes realmente como uma análise. O que que esse teste resolve para mim? Por que que eu vou aplicar? Porque aplicar por aplicar não tem sentido. Eu tenho que saber por que que eu estou aplicando cada um desses testes. É claro que quando você já tem uma prática extensa e vasta, né, que eu já nem sei quantos relatórios que eu já fiz depois de todo esse terreno, eu acabei fazendo uma montanha já de relatórios. Então, hoje eu tenho mais dinamismo de entender se vai para essa criança, porque eu já sei mais ou menos diante de um quadro similar, alguns testes se tornam indispensáveis, né? E o MAFD ele é funcional porque ele entende a dificuldade e ele vai indo além do score, do erro, ele vai olhar além do que o teste está trazendo. Porque acontece muitas vezes da criança ir mal em um teste de atenção, mas nem sempre ela é desatenta. Não, talvez não seja sobre isso, talvez seja sobre outra questão. A gente pode ter uma questão aí de desorganização corporal, a gente pode ter um transtorno. Eu acabei de fechar um relatório que vou dar devolutiva na quinta. É uma criança que corre o risco para ter um transtorno de déficit de atenção, mas ele está muito mais importante para uma dislexia, porém, tem ali uma importante disfunção corporal. E aí eu fui buscar no DSM-5 e tem um transtorno que chama transtorno corporal TCD. Eu esqueci o nome dele completo, eu pego aqui, no relatório tá aqui bem aqui. E, bom, esse transtorno explicaria, como eu também trabalho como psicomotricista, as questões corporais, elas precisam estar presentes, né? Então eu percebi assim, tá bom, eu levantei as três hipóteses, dando ênfase para a questão corporal e para a dislexia, porque a dislexia está muito evidente, ele realmente não escreve, mas um corpo disfuncional, ele faz com que essa criança não consiga acessar o córtex, acessar o cognitivo. E isso é uma parte da expertise da psicomotricidade que ela abre um caminho. Então eu entendi que essa criança em si, ele precisa de muita atividade corporal,
mas precisa também. Ah, mas então ele vai só para fazer só psicomotricidade? Não, porque ele já está lá no terceiro ano e quase não escreve. Então ele já ficou com, ele tá, por isso a gente fala tanto da precocidade. A gente está falando de uma criança que tem uma questão corporal importante, já fez TO, já fez aquela psicopedagoga que era aula particular. Então, olha como é ruim, na verdade, assim, quando um profissional é psicopedagogo e não atua como um psicopedagogo, ele vai trazer uma psicopedagogia rasa e aí ninguém entende o que, que a gente faz. Por isso que eu faço as mentorias, por isso que eu ensino, porque eu acredito muito no nosso trabalho, eu acredito que a psicopedagogia é muito além, não é melhor, ela é além, porque realmente a aula particular ela é feita, na minha visão, para situações, para questões situacionais, né? Estou com dificuldade aqui, vamos resolver. Porque se eu tenho somente essa dificuldade, a aula particular tem que ser eficaz. Foi nesse momento em que eu decidi ser psicopedagoga, quando eu percebia que eu não era eficaz e que essa criança ela voltava, voltava, voltava e que ela nunca avançava. Então eu tinha que ter um olhar mais analítico, mais funcional e dinâmico. Mas eu nem sabia que eu queria isso, mas eu queria acompanhar essas mudanças e ter essa mediação. E a mediação, que é a mediação cognitiva, que isso é uma outra conversa, mas vale a pena eu comentar, que é a capacidade de você fazer o outro pensar sobre o pensamento dele, que é exatamente trazer o metacognitivo lá do começo para a criança. Por exemplo, quando eu pego um jogo, quando eu trago um jogo para essa criança, qualquer ele que seja, a não ser quando eu estou fazendo testes que não são jogos, né? Eu coloco o jogo na frente da criança. Lógico, né? Vai variar de uma criança para outra, mas geralmente eu coloco, deixo em cima da mesa e pergunto: o que você acha que a gente vai fazer com isso? Porque a gente precisa dar oportunidade para que essa criança mostre aquilo que ela possui, para eu saber como ela pensa sobre os desafios e não trazer já tudo muito pronto. Quando a gente traz tudo muito pronto, a gente perde a oportunidade de descobrir aquilo que essa criança já tem. Ela já tem alguma coisa e ela pode falar uma coisa que não tem nada a ver. Ela pode ter um insight maravilhoso que você nem tinha pensado, porque ela tá ali e ela vai ter a observação dela. E de repente ela pode surpreender, né? E você pode falar assim, poxa, esse é um ponto que essa criança tem de potencial. E é nesse momento em que a gente conhece melhor a, a, a criança. Então, esse método, né, tá até escrito ali, não substitui a sua sensibilidade, ele organiza o seu olhar. Então, eu tô toda organizada no meu método, mas tendo toda esse olhar mais clínico, e humanizado, né? Eu sou uma pessoa, a Casa da Cia, a psicopedagogia é a clínica da humanização, é para você abraçar essa criança, essa dificuldade e trazer um repertório e um caminho onde ela pise e ela encontra um chão firme. Porque muitas vezes ela tá pisando em chão de areia movediça na escola e em casa. Que existem muitas críticas. Ai, mas não faz que nem o seu irmão. Ai, mas não sei o que, não sei o que lá. Tem alguma coisa, Clau? Não, só que realmente é esse o problema mesmo de organização de linha de raciocínio que dificulta o começo do trabalho mesmo. Achei muito pertinente, muito prático mesmo. Já É, vivenciei isso e sei que realmente é esse o nosso desafio mesmo da organização. sim, é um desafio incrível, né? É um desafio porque parece tão óbvio, né? E como dizem sempre, todo mundo acho que fala sobre isso, né? O óbvio nunca é óbvio. Parece óbvio que eu tenho que organizar. Parece óbvio que eu tenho que anotar. Primeiro, onde anotar, como anotar, o que anotar, anotar.
Porque tá, eu me lembro que na pós que eu fiz em psicopedagogia, porque eu sou pós-graduada, eu não sou graduada, né? Eu tenho pedagogia, eu sou do magistério, tenho pedagogia, eu tenho psicopedagogia e psicomotricidade, tudo em pós-graduação, aba em pós-graduação, agora altas habilidades em pós-graduação e a mediação. Mas enfim, eu escutava muito na pós uma coisa que eu falava assim, mas você tem que observar, você vai aprender a observar. E depois que você aprender, você nunca mais vai parar de observar. É uma realidade. Eu não me lembro quem foi a professora, mas essa professora que eu lembro que ela falava sempre a mesma coisa, e ela dizia isso e é real, porque depois que você aprende a observar essas nuances pequenas, isso se torna corriqueiro. Então você tá na rua e vai observar a dificuldade daquela criança. Você tá, enfim, com alguém que você foi almoçar e você vê lá a criança não consegue segurar o garfo, ela não consegue. E tudo é disfunção executiva, sabe? E aí você vai falar, nossa, essa criança provavelmente não consegue segurar nem no lápis. Você não tem como, você vai pensar. Não vai ter jeito, né? Mas enfim, a questão do método que vai organizar toda a sua clínica, ele é uma lupa mesmo, é um prisma que você precisa seguir. É como se fosse um caminho mesmo, né? E aí ele vai permitir que a sua intuição seja baseada em dados e vai permitir que essas percepções todas sejam devolutivas. Então você vai anotar no lugar certo, na hora que você vai fazer o seu relatório, você junta tudo isso, não que seja só para o relatório, porque depois o MAFD ele se evolui e ele vai ter toda a questão do plano de intervenção, do plano do PRF, que é o plano de reavaliação funcional, e aí a reavaliação funcional, e aí você recomeça. E aí, voltando para o caso do menino que acaba indo embora, quando eu aviso para a família, numa das reuniões que eu vou trazer essa família para mim, ó, e isso eu já comecei avisando lá no relatório. Fulaninho tá aqui por isso, por exemplo, esse caso que eu vou falar para a família. Ó, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu preciso que ele venha duas vezes por semana. Eu aviso a família que eu preciso que ele venha 2 vezes, porque eu tô vendo que essa criança com uma vez só não vai resolver. A família às vezes não vai querer. Por quê? É caro, tem que vir, né? Muita coisa. Mas existem os casos que abraçam as causas e a gente segue evoluindo com essas crianças muito mais. E aí, no meio de uma dessas reuniões de devolutiva do dia a dia, em 6 meses, ali você já chama essa família, olha, em abril eu vou reavaliar seu filho, vou começar a reavaliar, tá bom? E aí a família, ela não desengaja. Vamos lá, que eu tô pensando no MAFD não só em clínica, eu penso no MAFD como empresária também, tá? Porque assim, como fica meu fluxo de caixa? Se essa criança simplesmente vai embora. E aí eu comprei aquele material só pensando nela, que a gente faz isso, né? E aí você pega aquele material e fala: Meu Deus, gastei 500 e tanto no material, a criança vai embora. Nem vai dar tempo de eu pagar, eu vou ter que ficar com esse negócio, não vou nem usar agora, nem sei se um dia eu vou usar isso. E aí a família fica engajada, você vai reavaliar. Obviamente que você não vai prender uma criança a você se essa criança não precisa mais de você. E você vai encaminhar essa criança trazendo uma confiabilidade social, porque isso é igual. Eu falo que assim, eu faço marketing, todo mundo sabe que eu faço, tenho lá uma equipe de marketing, mas quem me procura é o boca a boca. Quem vem para mim é a fulana indicou a fulana. Então é que nem eu acho que um bom trabalho é igual uma pedra na água, né? Que ela vai repercutindo. Um mau trabalho é a mesma coisa. Então, assim, ela não queria que eu fosse embora, imagina, meu filho já tinha melhorado em tudo, você não tem. E aí, para você também, quando você reavalia em um ano, você vai ver se o que você fez deu certo,
se o que você, se o que você fez não deu certo e como é que você vai fazer para frente, né? Como é que você vai continuar o trabalho? Olha, eu reavaliei, aquilo que vocês me pediram no começo melhorou, mas agora eu tô verificando isso, né? Tô verificando que o fulaninho, ele precisa disso ainda. Ele melhorou, mas não melhorou tudo. E aí sim, ele é para ficar com você, mas a família resolve. A família decide. E aí você não vai ter alguém virando as costas para você, você vai estar colocando as cartas na mesa. Olha, é isso. E também nesse momento, muitas vezes, eu vou encaminhar para o outro profissional. Porque aí essa criança que ficou comigo, que era possivelmente disléxico, tarará, eu vou chegar e vou falar assim: bom, agora é, eu quero que você faça a avaliação com o neuropsicólogo. Por quê? Tudo é uma análise clínica, gente, porque assim, não tem um caminho só. Ah, não tem que sempre encaminhar? Às vezes eu encaminho no começo, às vezes eu encaminho na reavaliação. Vai depender muito de um caso para o outro. Porque se eu faço uma avaliação com bases neuropsicológicas, eu não sou neuropsicóloga. Mas eu sei que essa criança está com dificuldade, então eu vou intervir para ver se essa dificuldade permanece. Afinal de contas, a criança veio para mim. A não ser que for um caso muito gritante e às vezes isso acontece, aí eu já encaminho. Então é uma análise clínica, é uma forma muito pessoal da sua base para entender como é que você vai trabalhar. Então vamos lá. A matriz de transformação clínica. Então, ponto de partida da sobrevivência para o improviso. Olha, do improviso para a autoridade. Aleatório, você vai ficar focado na queixa imediata, corre, ai, já vamos resolver a alfabetização dela, ou estruturado. Aí você tem a entrevista, você vai avaliar o contexto familiar, vai escutar, formular hipóteses, pensar em quais os instrumentos que você vai utilizar, por que que você vai utilizar, quais são as análises que eu vou precisar fazer na escola, pensar, às vezes até construir um questionário específico para aquela família, porque aquela criança precisa. Muito embora eu já tenha muitos feitos, às vezes acontece. Qual é o instrumento que eu vou levar para a escola, né? Excesso de instrumento, será que eu preciso de tudo isso? Eu já fiz relatório com tanta coisa que eu acho que assim, e aí isso foi uma das coisas que eu construí no plano de avaliação. Quantas sessões eu preciso avaliar essa criança? Porque no início eu não sabia em quantas sessões eu tenho. E aí você se organiza, porque é como se te colocasse um freio. Porque isso é uma outra coisa que depois eu vou explicar como que eu cobro, como é que eu faço para fazer a avaliação. Eu não faço uma cobrança e aí vai variar de cada um. Eu vou mostrar como é que eu faço depois. Bom, eu uso protocolo ecológico, tarefas funcionais, eu tenho todo um critério pessoal que eu fui criando pelo MAFD para poder direcionar, sem ter muita coisa, mas para que essa criança também, o que os protocolos ecológicos me auxiliam? Para que essa criança se sinta acolhida e não só bombardeada. Porque eu, sinceramente, acho que avaliar é muito desgastante para essa criança. Então, a gente precisa trazer leveza, trazer um jogo no meio dessa avaliação. Eu, Simone, né, aqui na Casa da Si, eu faço dessa maneira, porque eu acho que é muito pesado e eu acho que eles já sofrem demais, né? Até porque eu sempre fui essa criança com dificuldade, eu sei o sofrimento dessa criança, então eu não quero que ela sofra ainda mais. Então, olha lá, no começo, para mim, os meus relatórios eram feitos com muita angústia, não sabia direito se eu estava fazendo bem feito, se estava toda a informação ali. E aqui, com a autoridade, com o MAF, de todo com a estrutura, ele vai
É difícil de fazer ainda, estou estruturando umas novidades para que o relatório seja mais tranquilo de ser feito, mas ele flui, porque eu sei o parâmetro. Ele hoje é mais difícil de fazer porque realmente é denso fazer um relatório, fazer um bom relatório, trazer realmente a criança. Um bom relatório é aquele que quando você termina de mostrar, de dar a devolutiva, a família fala: Eu tô vendo meu filho. Você disse, você contou quem é meu filho, e aí esse é um bom relatório. Aqui é insegurança também no posicionamento inicial e quando você tem a autoridade, contratos definidos, o contrato, a previsibilidade para essa família, quanto tempo a criança vai ficar, porque fica muito solto a gente falar que não sabe. A gente tem que saber. Olha, eu vou ficar com ele tanto tempo e aí a gente refaz, porque senão fica muito eles que decidem. E aí, quem acaba se prejudicando são duas pessoas que são frágeis. Você, como psicopedagogo e como, como é que fala? Como empresária, e também a própria criança. Porque ela vai ficar sem a intervenção e você ainda não tinha terminado, nem você sabia disso. Então eu me dei conta que eu tinha que ter um 360. Tem que existir toda uma gama, uma orientação. Então vai sendo um caminho que você vai traçando. O momento de você devolver a criança, tem criança aqui comigo que eu falo, gente, e será que não é hora dele ir embora? E na verdade, quando eu vou e reavalio, eu tenho criança que está comigo já na terceira reavaliação ou quarta. Quando eu reavalio, eu ainda encontro pontos. Se houver motivação, essa criança permanece. Se a família ainda acredita no trabalho, e muitas vezes acreditam porque vem a evolução, essa criança permanece. Não porque eu estou prendendo essa criança, mas porque eu sei por que que ela continua. Você percebe a diferença? É gritante e a família começa a acreditar muito no seu trabalho, porque você traz padrão, você fala é assim que eu quero, e você vai na escola e você fala, eu quero que faça desse jeito, né? Muito embora às vezes tem algumas escolas, a gente passa por uns dissabores, mas é parte do trabalho. Vamos ver. É isso, ó. O mapa da bússola clínica que eu falei, né? Então a gente tem que mapear, localizar, ter as queixas, né? Analisar, por isso que chama a estrutura de um mapa que você vai ter com o Prisma, fazer os dados conversarem entre si, observação, tarefa ecológica, as falas das pessoas que você atendeu, tudo que você ouviu, tudo que você gravou, porque às vezes, se as famílias permitem, isso é uma dica, na amnese eu gravo. Ai, peraí. Eu gravo e transformo isso e transcrevo, né? Aí depois, durante o processo, acompanhar, monitorar toda essa evolução, a cada sessão eu anoto tudo o que aconteceu. E essa anotação eu vou mostrar como é que eu faço, porque ela é uma anotação fidedigna, para que a gente possa entender qual é o próximo passo. E aí você olha para aquilo e você fala, opa, então eu tô aqui, eu vou para cá, e tudo isso pautado em um plano terapêutico. Então é realmente um caminho, né? Então você vai transformar a hipótese em direção e você vai ter um plano de ação. Na verdade, não só um plano terapêutico, um plano evolutivo de desenvolvimento, e tudo mais. Pode falar, Cláudia, que agora eu quero saber o que você achou. Não, muito bom, me identifiquei bastante, porque realmente, como eu falei, é muito complicado começar nesse sentido. É, a gente se vê perdida, né, no processo. E essa avaliação humanizada eu também me identifico bastante, porque realmente a gente pega avaliações de outros profissionais, né? Quando eu estava na coordenação da escola, por exemplo, você pega e você percebe que são só números. E a gente não pode, né, tá mesmo estando avaliando, não pode transformar essa criança só em número. Então, acho que esse ponto que você fala da gente ter o critério de você conseguir pensar em ter um jogo no meio para aquela criança descansar
Uhum. né? A gente continua avaliando, a gente não precisa necessariamente só estar dentro daquele protocolo que é a base do, né? Mas você continua na observação que você falou, mas aquela observação humanizada, sabendo que aquela criança não vai ser só o número do protocolo oficial, que ela, né, quantitativo, mas o qualitativo é importante. Essa humanização eu acho que é um diferencial muito grande que essa visão sua traz. Sim, e foi por isso que eu criei os protocolos ecológicos, que fez tanto sucesso ano passado, que acho que eu nem coloquei você no grupo ainda, que é o Rush principalmente, mas tenho mais alguns protocolos, que foi exatamente em um momento em que eu tive uma situação que era a seguinte: esse paciente ainda está comigo, eu não conseguia avaliá-lo, né? Eu não conseguia aplicar nada. Ele não aceitava, muito rígido. É, Na época, eu não tinha noção que isso poderia ser um TEA. Eu não percebi isso. Ele já está comigo há uns 6 anos. A gente demorou para chegar no TEA, porque ele tinha um diagnóstico de TOD. A gente chegou no TOD, na verdade. Mas antes disso, até chegar nesse TOD, e aí? Eu cheguei nesse ponto com um menino que jogava literalmente os carrinhos em mim, jogava, jogava mesmo. E aí eu falava Jesus, Maria José, e a família trazia. Eu já tava, sei lá, na 23ª, se eu não me engano, sessão, lá pra 20ª, 19, 18 sessões. E eu falei, meu Senhor, como eu vou fazer? O que que eu vou fazer de devolutiva? Não tinha conseguido aplicar praticamente nada. Então eu comecei a anotar os comportamentos dele diante de todas as situações possíveis da clínica. E aí eu peguei o Rush, o jogo, e num dia eu estruturei e eu vi que no Rush, naquele jogo, ele conseguia focar. Eu falei, caraca, olha, eu tô vendo atenção, eu tô vendo controle inibitório, o que que eu tô vendo aqui? Então eu criei, e aí a partir desse eu criei outros para que eu pudesse trazer essa avaliação mais humanizada. Isso não é um protocolo científico, mas o meu olhar clínico ele é forte, porque eu já tenho anos de prática e eu consegui observar para além de qualquer teste que ele funciona melhor num jogo. Isso é muito simples, saber o quanto que o jogo é eficaz. E isso é uma informação, é um dado clínico para que a gente possa entender até, olha, família, quem sabe vocês podem jogar com ele. E isso vai fazer muito sentido porque vai desenvolver função executiva. E isso está falho aqui. Obviamente que uma criança que está na psicopedagoga por qualquer tipo de situação está falho na função executiva. A gente já sabe disso, mas a gente vai mapear. Ah, é memória, é isso, é aquilo. Função executiva é um arcabouço de funcionamento. Então, o jogo ele vem de uma forma muito importante na minha visão. Foi por isso que eu criei e eu sempre trabalho com esses protocolos e aos poucos eu também vou trazer dentro do MAFD os protocolos para que vocês possam conhecer e aplicar, que eu acredito que isso é muito enriquecedor para a nossa prática, que é algo que é único e é dentro do MAFD, ele está dentro do MAFD, que é toda a minha metodologia, né? Bom, então o pilar é mapear, coletar, localizar onde que o funcionamento dessa criança se desorganiza, né? Chega o caso, então nenhuma criança chega do zero, ela chega com algumas narrativas, com a expectativa. Ah, eu queria que ele aprendesse. Ah, eu acho que meu filho é burro. Já ouvi de tudo. Eu já ouvi. Ai, mas ele não é igual ao irmão. Ou algumas outras falas, eu era igual a ele. Nossa, eu era igual a ele. Coisas assim. Tudo isso é dado clínico. Por isso que eu pego na entrevista e anoto bastante as coisas, porque ali mora. Quando você vai fazer a anamnese, é aquela coisa mais, né, engessadona. Por mais que a gente faça mais solta, hoje eu vou trazer a minha anamnese que é mais solta, mas ao mesmo tempo, na entrevista que é a dor. Por isso que eu acho que essa ficha inicial, ela traz essa dor, é que a pessoa vem, ela chora, muitas vezes,
Se não aconteceu com vocês, comigo já aconteceu diversas vezes, tanto que eu tenho o lencinho logo ali, né? Então essa ficha de controle, ela vê como é que o primeiro filho é, o segundo filho, qual foi o motivo, já teve alguma outra intervenção ali naquela ficha, eu já tenho dado. Então assim, parece como é que eu vou falar? Burocrática, mas ela não é, né? Então, todo o contexto tem um dado, compreender esse sistema. Então, tem no artigo 1 que eu mandei sobre a funcionamento executivo, ele vai falar sobre os dados científicos, os dados clínicos. Bom, então é o enquadre, que é esse primeiro, né, que a gente faz com a família. Como é estabelecida essa autoridade? Sem a cooperação dessa família, eu não vou poder realizar nenhum diagnóstico. E a gente tem que falar isso, tá? Porque eles precisam dizer o que vocês pensam sobre isso. Eu vou precisar da ajuda de vocês, vou precisar que vocês venham, principalmente nessa época de diagnóstico. Às vezes eu preciso que a família venha de novo. Eu normalmente, em casos que nunca a criança foi avaliada, eu vou fazer o enquadre, vou fazer a entrevista, né, que é o enquadre, eu vou fazer a anamnese e depois, se eu preciso que eles respondam alguns rastreios, eu evito entregar, tá? Alguns casos, hoje eu entreguei, essa semana eu entreguei para uma mãe, porque ela já acabou de fazer com a Célia Pravata, que é a neuropsi, e ela tá fazendo tudo. Coitada dessa mãe, ela já tá cansada. Eu falei, olha, você responde esses para mim, porque eu já sei o que vai acontecer com essa criança, já sei o parâmetro, então não há necessidade. Mas em geral, eu não faço isso, porque as famílias não sabem responder e uma resposta errada em um desses rastreios, você tira a criança da análise clínica. Não é que o parecer ele diagnostica, mas ele te ajuda. E aí, de repente, você fala, putz, mas deu baixa, né? E era para ter dado alta na minha análise clínica, teria que ter dado alta para chegar onde eu pensava. Então, isso é complexo. Então, é você que manda, sabe? É você que manda na história. Então você tem que ser muito plena, falar, olha, então aqui é assim, eu faço dessa maneira. Tudo bem para vocês? Podemos seguir dessa maneira? Porque é assim que a gente coloca cada um no seu lugar, cada um na sua prateleira. E porque senão, daqui a pouco, já aconteceu comigo, da família virar e falar assim: ah, é, tal coisa ele vai ter prova. Aí ele não conseguiu fazer a lição. Eu até faço, eu nunca nego, tá? E acontece ainda nos dias de hoje. Eu faço, por exemplo, uma vez que veio uma menina que até tô fazendo fiz a reavaliação dela, eu fiz uma parte da lição no final da minha sessão e disse para ela assim: agora, o final você vai fazer na sua casa. Eu dei um recado para essa família, que aqui eu tenho outra coisa para fazer. Aqui eu tenho um plano para estruturado para fazer. Eles não mandam, né? Então, o como é feito as regras, né? Então, aqui eu coloquei, né, as idas à escola, enfim, eu vou olhar ela dentro da escola, dependendo da idade, eu vou dentro da escola e vou avaliar dentro da sala de aula, muito embora eu fiquei sabendo que aqui em Itu, não sei se em São Paulo também, você precisa de uma autorização em algumas escolas da prefeitura para poder entrar. Então não é toda escola que permite que o psicopedagogo entre. Eu fui numa escola aqui que pediu para eu fazer um documento, eu vou ter que ir até a prefeitura fazer. Tá, vamos lá. Então, dentro dessa entrevista que eu mandei hoje, tem a queixa livre que eu mando. O que eu vou poder te ajudar? Aí eles vão. Ali a gente anota tudo que eles vão falar, né? Fale sobre o dia a dia do seu filho, para saber como é que é a rotina, se alguém se preocupa. Será que ele toma café? Mais a gente vê que ele não toma café. Nunca vi isso. Mas é muito comum, né? E aí tem a queixa secundária. Tem mais alguma coisa que vocês não falaram?
Uma coisa importante que eu não coloquei aqui, mas que é interessante saber, eu pergunto assim: quais são as eficiências do seu filho? Às vezes, a família tá tão presa no que ele tem de ruim, no que ele não sabe, que a família não consegue trazer muitas coisas. Ah, ele é tal, e não sai, não sai essa parte boa, né? Então, essa parte do contrato com a família de novo, né? Enfim, o contexto todo, família, escola, né? Essa neuroplasticidade. Então, avaliar a criança em uma sala clínica pode, pode mascarar. Então, a gente precisa ir até a escola, conversar com os profissionais, isso é indispensável. E, se possível, entrar dentro da sala de aula, né? Que mais? Vamos lá para o próximo. Equipe multidisciplinar também. A gente precisa conversar com os outros profissionais, né? Fontes de informação. O que que eles pensam, fala com o fono se você achar que precisa. Não, não precisa. Peguei o relatório. Se pelo relatório você já conseguiu verificar tudo, ok. Dependendo do caso mais complexo, vai falar com o profissional, né? Então, assim, a entrada do caso, ele vai ter vários eixos, vai ter que ter várias informações, não é uma coisa tão simples. Alguma coisa, Clau? Não, não, tá perfeito, muito bom. O vínculo, né? O acolhimento não é um mimo, que é isso que a gente acabou de falar, permite observações melhores. Então, assim, você ter um vínculo positivo com essa criança é importante. Eu, particularmente, gosto de fazer uma primeira sessão mais acolhedora possível, né? Como a gente conversou inicialmente, né? Fazer com que essa criança se sinta, possa mostrar de uma forma mais solta. Então, eu uso desenho, às vezes eu uso caixa lúdica, muito embora isso seja muito ultrapassado, concordo, mas por essa visão mais humanizada que eu gosto, eu mantenho essas estratégias, né? Que são, eu acho pertinente. Então, a falácia da queixa. Avaliar não é empilhar teste para confirmar uma queixa. A queixa é apenas a porta de entrada. Então, essa criança está em sofrimento. Eu vou ver o que que esse caos da queixa, por que que ela não aprende, né? Vou passar essas lentes do MAFD e vou trazer o motivo principal, que às vezes não é só a possível dislexia, essa criança também não acredita nela mesma, a família também, às vezes eu já peguei casos da criança não ter nenhuma escrivaninha, a gente tem que saber. Pede para eles filmar. Onde que ele faz lição de casa? Posso ver? Manda uma foto. Não tem. Então vamos organizar. Põe numa caixinha de sapato, coloca os materiais dentro dessa caixinha. Vamos compreender como é que o funcionamento dele pode melhorar. Tá, então vamos lá. O exercício prático. Meu filho não acompanha. Origem: quem traz a queixa é a escola observa o mesmo padrão? Desde quando que isso acontece? Tá tudo lá no meu raciocínio, né? Houve um marco ambiental, alguma coisa que aconteceu, né? Em quais situações isso pode melhorar ou piorar? A criança percebe que ela não consegue? Será que ela percebe? O problema está aparecendo só no acadêmico, atencional, é executivo. Às vezes a criança é boa aluna, às vezes não. Nem sempre a questão é acadêmica, o que vão te procurar. Nem sempre eu fui procurada por questões acadêmicas. Muitas vezes por questões comportamentais. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo com essa criança. Às vezes é meu filho não acompanha a escola, às vezes é meu filho não conversa, meu filho se comporta de forma inadequada. Ah, mas é porque ele não quer ir na escola, porque ele não tem amigos, mas ele vai bem.
que será que acontece com essa criança? Então, existem outros tipos de queixa para além de meu filho não acompanha a escola, né? Existem outras questões que podem permear, muito embora a gente sabe que na psicopedagogia o carro-chefe é meu filho não acompanha a escola. Meu filho, ele não aprende, ele não presta atenção. O que está impedindo, então, e dificultando? O que está dificultando o processo, né? O que a gente precisa observar? Que são as lentes daquilo que a gente precisa enxergar. Então, a queixa bruta vem de um jeito pela família, às vezes pela escola. Eu tô com um caso de um menino altas habilidades, diagnosticado com laudo, com tudo, que nem a psicóloga, nem a professora particular, nem a escola consegue enxergar as altas habilidades dele, porque ele não tem altas habilidades acadêmicas. Então, ele não consegue se desenvolver e a escola não consegue perceber qual o papel dela. E isso é uma outra dinâmica importante para a gente pensar, porque altas habilidades precisa de potência, aonde a gente vê a fragilidade, a gente precisa potencializar. E eles funcionam de uma forma diferente. Então, eu trouxe isso para a gente pensar como é que essa criança funciona. Eu trago todo esse arcabouço de, vamos pensar, de formulários, porque eu quero descobrir como que ele funciona, para que eu saiba como é que eu vou potencializá-lo dentro da clínica, porque às vezes, muitas vezes, por exemplo, no caso dessa criança, o Lorenzo, que ele tem uma disfunção motora, psicomotora, eu preciso estimular o motor. Eu preciso trabalhar essa questão da psicomotricidade dele para antes de eu ensinar as letras ou juntamente. Para esse menino que tem altas habilidades, eu preciso que ele compreenda que ele consegue desenvolver potencialidades na escola de forma prazerosa e fazer a escola entender. É um trabalho complexo demais. Como é que eles vão trazer a potencialidade dele à tona e ele realmente não vai ser um aluno brilhante que eles esperam, porque é um estereótipo da criança, da pessoa com altas habilidades, que nem sempre é acadêmica, nem sempre. Eu vejo meu marido que ele tem muitas características de altas habilidades, um cara que nunca fez faculdade, ele não terminou o colegial, para você ter uma ideia. Ele é diretor de uma das maiores empresas que fabrica e vende autopeças do Brasil, da América do Sul. E ele é muito bom no que ele faz. Ele trabalha há 32 anos. E ele não terminou porque ele achava a escola chata. E ele ia mal. Repetiu 3 vezes a quinta série. E essa pessoa que tem altas habilidades, ela nem sempre vai mostrar. Então, isso é só um spoiler do que é que a gente vai enfrentar. Então, por isso que o psicopedagogo, ele é essa pessoa que é uma antena, né, de vários saberes. E não é simples, porque, nossa, dá até uma certa angústia às vezes, né, de pensar, nossa, eu não sei tudo. E não sabe mesmo, né? Então, aqui aquela parte, né? Pergunta de ouro do roteiro do dia, levantar-se até dormir, da família, da cooperação, a queixa bruta, quem traz essa queixa, desde quando que acontece. Eu volto aqui um pouco, a criança percebe, o problema parece atencional ou executivo. Então, o seu primeiro passo é definir a queixa principal, analisar a fala da família, mapear as potencialidades e as fragilidades e nomear o seu maior medo diante desse caso. Eu acho isso muito importante porque a gente tem medos, né? Será que eu vou conseguir entender? E sair do óbvio. Saia do óbvio. Ah, é TDAH. Gente, isso é muito simples. Por favor. Pode ser, mas é muito simples, muito raso. Então, sair do óbvio é muito importante. O DSM tá aí pra gente ler, né? E assim, falar que a criança tem TDAH
nos dias de hoje até me dá um incômodo, porque tem tantos, sabe? Então a gente, sim, tem muitos. E muitas vezes a gente está vendo isso, mas a gente pode. Por isso que muitas vezes eu prefiro ficar em avaliação, em intervenção durante um tempo, porque será que essa criança, de repente, em intervenção, poxa, ficou em intervenção um ano, sistemático, não melhorou, então a gente está vendo realmente que pode ter a característica, né, do TDAH e aí a pergunta de guia. O que eu já vejo nesse caso, mas ainda não sei organizar. Então, selecione um caso, integre as narrativas, faça o rastreio inicial, histórico breve, liste as potencialidades, formule as hipóteses iniciais e tudo isso vai estar lá naquele plano inicial que a gente vai ver o que falta fazer, o que vamos fazer no próximo passo. E esse é o caminho, tá? Então, a arquitetura é isso, o MAFD é um método que organiza, o mapa da bússola, o improviso constante não é um talento, é um desgaste, né? O método é a verdadeira liberdade clínica, saber qual é o próximo passo, organizar isso é uma forma importante. Aí a gente tem alguns artigos que eu coloquei. Cláudio, é isso. Achei que foi até mais rápido do que eu imaginava, de 2 horas. A gente fez e eu acho que você pode falar alguma coisa, porque perguntar o que eu trouxe e tudo mais. A Eliane conseguiu entrar, você conseguiu visualizar aí? A Monique? É a Monique? Ai, que eu tô vendo o nome que tá aparecendo para ela Mo, na você tela tá dela. aí, Mo? Tô. Eu tô aqui, Você cheguei ouviu? alguns minutinhos atrasados, tá me ouvindo? Aham. E É, eu aí, cheguei. eu não te perguntei nada que eu não tava te ouvindo. Então, eu cheguei alguns minutinhos atrasada porque eu peguei um trânsito. Eu atendo até 6h10, mais ou menos. E Ah. aí, pra vir, pra chegar em casa hoje Ai, foi. mas que bom que da- você chegou, porque eu tava Eu cheguei. preocupada e eu já fui começando por conta do horário, por conta de terminar. Que você, Aí então eu quero larguei a saber, bolsa. vamos abrir as câmeras para a gente poder se ver, não sei. A minha tá aberta. Tô te Só não vendo. tá o meu nome porque não. Eu abri com tanto desespero que eu nem mudei. Esse nome é da minha mãe e do meu pai que estavam assistindo uma reunião no meu computador, na minha máquina. E aí, agora a gente não tá te ouvindo. Você fechou seu microfone. Ah, Agora abriu. bom, agora então está aberto. Mo, você que veio atrás dessa mentoria, quero saber o que você achou de tudo que eu trouxe até aqui, como é que ficou. Eu mandei alguns documentos, mandei a primeira parte, que eu vou mandar todos os formulários. O formulário, ele é norteador, mas o formulário não é a base de tudo, né? Porque papel é papel, mas organiza. Concordo que a gente precisa dele. Assim, eu cheguei, eu nem olhei a hora que eu entrei. Mas, enfim, eu peguei você falando na parte da anamnese, da queixa, do atendimento. Eu até fiz uma pergunta que a Cláudia me ajudou, me respondeu. É, se quando você falou que grava, né, a anamnese, se quando você grava, aí você pede autorização, você explica por que que você tá gravando. Eu gravo porque muitas coisas se perdem, né? E quando eu comecei a fazer uma anamnese mais solta, mais, como é que fala? Aberta. Porque antes eu fazia uma anamnese mais rígida, sabe? Então parei de fazer algumas perguntas e comecei a conduzir mais uma anamnese solta, que eu tenho visto que é mais eficaz. As famílias se sentem mais acolhidas, sabe?
E eles vão me contando, e aí é mais difícil de você anotar. Então eu explico isso para a família, ligo o celular no gravador, eu posso até mandar para vocês qual é o aplicativo, super fácil, e ele transcreve. E Ah, eu tá. gravo muitas coisas, né? Não sei se vocês gravam alguns testes, eu gravo, porque precisa gravar, e isso me ajuda demais. Eu gravo demais, porque eu acho que é importante, mas precisa da autorização deles. E aí, quando você transcreve, isso te ajuda até a construir depois a parte do relatório. Tá. Então, quando eles estão ali respondendo, é mais difícil mesmo da gente anotar. Sim. E o que que eu faço, né? Até por conta daquilo que eu te falei, que a minha sessão ela é muito pequena. Ela é só de 40 minutos. Em 40 Você minutos eu não continua. consigo. Continuo, continuo. Por enquanto, né? Até eu conseguir encontrar aí meu caminho. Se eu mudar para um outro lugar, nesse outro lugar você não ia ter. Eu ia mudar, mas aí financeiramente a dona dessa clínica que eu tô, ela me cobriu financeiramente. E Tá. aí, esse financeiramente é que vai me trazer uma tranquilidade maior para que eu consiga chegar lá com mais segurança, né? Até essa questão A financeira. ideia é que você use essa metodologia nos casos que você consiga atender fora, que você tenha uma hora, né? Pois é, mas aí o que você me falando, me mostra, eu já olhei, né, o anamnese, e como ela é mais Ali é solta, uma entrevista, tá? Aquela primeira que eu mandei, que eu vou mandar todos estruturadinhos ah, daquele jeito, aquilo é a entrevista, exatamente o enquadre, queixa. tá? É a queixa, então, não é a anamnese. É, É a que o anamnese. dela, me desculpa, se é que ela chegou, eu acho que quando você falou a palavra enquadre no finalzinho, ela não pegou o começo, onde Mas você tá explicava gravado, tá? para ela entender a diferença da entrevista com a anamnese, tá? Eu acho que é mais ou menos nessa parte aí, então daí ficou meio fragmentado agora para ela o papel da entrevista que Eu vou você ver, eu mandou vou agora. voltar aqui pra Isso. você. Ó, peraí. Vou voltar. Vamos ver onde que era. Peraí. Essa parte que você não viu, né? Não, Que é a parte do raciocínio, mas é. que é Essa toda daí a eu já parte. vi. Hã? Acho que a partir do. Não, eu vi antes. Antes. Eu acho que eu cheguei uns 10 minutos atrasada. Pronto, a partir daí eu não vi mais. Aqui? Porque o que que acontece? Essa questão da anamnese, até mesmo da entrevista queixa do enquadre, ela realmente ela fala talvez muito mais do que um rastreio com aquele, por exemplo, um SRS-2 que eu entrego para eles preencherem. O Snap 4 que eu entrego para preencherem. Então, isso que eu falei, né, Mo? Eu não entrego. Pois é. Mas eu acho, pelo que você está me falando, que esse enquadre, a anamnese, eu entrego para eles me preencherem e trazerem para mim. Eu depois, mais tranquilidade, eu leio e trago os pais para a sala e vou me perguntando o que eu não entendi. Por causa desses 40 minutos. Mas tem tempo que eu já quero desistir desses 40 minutos. Porque Como é que é? dentro desses 40 minutos não dá para fazer Tá. essa questão bem feita. Então tem tempo que eu tô querendo desistir desses 40 minutos e reservar pelo menos uma hora.
E esse reservar pelo menos uma hora, eu acho que eu vou propor para fazer num online, porque eu não dependo do horário da clínica. Eu posso fazer o meu horário com a família. E É, aí, porque na verdade esse momento, o que eu trouxe da questão do enquadre é que eu acredito, por isso que eu mandei apenas o enquadre, que eu acredito que ele é muito potente nesse momento em que a criança, eles chegam com essa dor, porque a família, ela é ali, é a hora da dor. Eles choram, não choram, gente? choram, choram Cho- muito. Eles Se choram, culpam, eles se eles se culpam. culpam. Não que vão fazer alguma coisa, mas tanto assim quanto eles gostariam, né? Não vão, às vezes não vão. Por quê? E não é nem porque não querem. Porque às vezes a dinâmica não dá, as pessoas têm que trabalhar. Eu falo que a conta não fecha para as famílias. É trabalhar demais e aí ter um filho autista ou com muitas demandas fica complexo. Eu tenho criança lá que quem leva é a motorista. Quem leva é a babá, É, quem eu tenho leva aqui é também. a Quando vem, vizinha. quando É não bem falta. complicado. Então, eu acho que para mim essa estrutura que você apresentou hoje, mandou, né? Eu estava olhando, acompanhando aqui o enquadre. Eu acho que para mim, então, para ficar mais completo, dado a sua fala da importância, eu vou começar a fazer online. Vou fazer o primeiro contato com a família nos 40 minutos Sim. e depois eu vou encontrar no online, porque realmente perde muito. É, porque você vai ter toda essa parte, ó. A ecologia, por que que aconteceu isso? Nesse momento, você está falando a hora do enquadre, porque assim, a anamnese é para você entender o processo todo de desenvolvimento da criança. Muito importante também. Mas ali eu depois do enquadre é que eu corro para outra metodologia que eu vou mandar depois, que é o plano, para estruturar o que eu preciso fazer. O que que eu preciso fazer? O enquadre, a anamnese, ir na escola, fazer isso. O que que eu estou procurando? Qual é a minha pesquisa? Ali já nasceu. Ali já nasceu a minha primeira hipótese, não que seja ela a única. Então, nesse momento, então, quando eu percebi isso, que eu fiz aquela entrevista. A entrevista que eu construí, eu uso sempre a mesma, não que eu não fuja dali, sabe? É, mas eu ainda não vi necessidade de mudar ali. Pode ser que eu depois mude, mas por enquanto. E depois eu analiso a entrevista. Depois eu vou explicar como que eu faço aquela análise. Então, olha que rico. Então, eu tenho um encontro em que você pega a fala dessa família e você desmiuça ela. E você destrincha, fala, essa criança é isso, a gente vai precisar caminhar para cá, né? E ali você também já ganhou a família, porque é o que eu tava explicando antes, né? Porque você também, Mo. A ideia é que você tenha a sua própria clínica, que eu já te falei isso. Você tem know-how para isso. A mediação cognitiva, igual eu falei, que eu tô sempre trabalhando com isso. E você nunca mais deixa de ser mediadora. Tenho certeza que você trabalha porque aquela formação, ela para mim, ela mudou a minha cabeça. Até muito do que eu faço veio de lá, veio da formação da Domitila, porque eu acho ela uma profissional assim, sem igual, assim, eu acho. Eu acho que ela vê assim o todo e a gente pegou mesmo do PEI, dessa questão da mediação e também das experiências, né, que a gente vai vivendo, aplicando a mediação em em outros caminhos dentro da psicopedagogia. Sim, a mediação em tudo, né? Foi como eu falei, eu não sei, acho que você pegou essa parte que eu falo que quando eu apresento, isso eu aprendi na mediação, num curso com outro curso que eu fiz, a entender que quando você propõe um recurso, você não traz tudo pronto.
né? Você vai questionar a criança. E aí, o meu raciocínio para hoje, Mo, foi exatamente isso, né, Clau? E pensar que a gente, que nós, é que somos a mente por trás de tudo isso, né? Então, esse slide aqui, que talvez você não tenha visto, é aqui, Não. ó, o nível do objeto. Então, o agente clínico, a metacognição em você. Então, aqui tá essa confusão, né? Ou mesmo antes nesse aqui, que é o raciocínio. Olha, a confusão, você não sabe o que fazer, passa a pensar sobre esse elo que tem entre a sua metacognição, sua. Eu não tô falando da criança, eu tô falando de nós, né? Que você que é o motor, você que é o agente, você que é a pessoa que vai transformar. Então a mudança precisa ser no córtex frontal de quem está na frente de tudo isso. Então é isso. Entra o agente, o gerente clínico vai ter a capacidade de monitorar para ter essas decisões bem orientadas, que vai ser a decisão clínica e depois de todo o processo caminhado, o plano terapêutico bem estruturado, que eu vou trazer tudo como eu faço para vocês, né? E para ter metas reais, com começo, meio e fim e retomadas necessárias em alguns casos. E em muitos vamos falar. Que foi o que eu falei. A criança às vezes ir embora, deve acontecer com você também. Ah, melhorou, tchau, vai embora. Só que você não fez tudo o que você tinha que fazer, né? Não. Ou então o contrário, Simone, sabe o que que eu percebo? É que às vezes a falta de comprometimento, que esse slide eu vi lá atrás, a falta de comprometimento da família, eles falam, eles não tiram da terapia, porque é plano de saúde, né? É convênio, então para Sim, no seu eles tanto caso. faz. E aí eles não tiram da terapia. Eu tenho paciente que está comigo há 3 anos e quando eu vou falar em alta, 3 não, 4 anos, é o caso da Maria Clara. Ela chegou com a dislexia bem forte. Foi eu que identifiquei e mandei para um neuro muito bom aqui de Brasília. E ele confirmou, e aí a gente fez a avaliação dele psicológica, orientei e tal. E a mãe não quer. A menina já tá, já é uma moça, já tá maior do que eu, e a mãe não quer tirar. Ok, por um ponto, né? É bom, porque é um caminhar que ela sabe que ela tem que continuar. A dislexia não é um transtorno fácil, né? É uma questão também de acompanhamento da escola. A escola dela muda muito de coordenação, praticamente de 6 em 6 meses. Então, aí é uma luta com a escola para manter as adaptações necessárias. E a mãe não quer. Então, ou eles melhoram, ou as crianças melhoram um pouco, e aí os pais querem tirar, ou não esperam aquele prazo para melhorar e já tiram, ou não tiram. É verdade, Aí eu, você tem uma visão bem clara de tantos anos de prática, né, amor? E é isso que eu falei, você deve ter escutado, que o gerente somos nós, né? Então, se você acredita, quando você vai falar da alta, eu já fiz a reavaliação, por isso é importante. E aquilo que a gente tinha visto melhorou. Então, você tem como é que fala? Uma ferramenta para falar por você. Se você acha que essa criança precisa ainda de você, a ferramenta vai dizer. E se você acredita que essa criança já está na hora dela voar, não porque ela não precise mais de você, que eu acho que é o caso dessa menina, mas que ela vai ter que enfrentar, na verdade. vai. E não vai poder ficar a vida inteira com você por trás, né? É. E, por exemplo, eu tenho uma criança que veio para mim também já tem 3 anos, Daniel,
E ele chegou para mim, eu fiz a avaliação dele e deu uma forte suspeita de transtorno da aprendizagem para linguagem e leitura e escrita. E trocava tudo, 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 T, D, P, B, na hora de escrever N com N. Menina, era um peteco. Aí vamos colocar esse menino na linha, eu e a fono. Vamos colocar esse menino na linha. A sala da fono é ao lado da minha, às vezes a gente fazia sessão juntas. E aí eu mandei pro doutor Acelino. O doutor Acelino mandou, reforçou a avaliação neuropsi. As duas avaliações neuropsis deu a dislexia. Aí ele mandou de volta para mim, falou não tem. Ele não, esse menino não tem. Já vieram duas avaliações neuropsi, falou que tem. Você me indicou que tem. Reavalia para mim, por favor. Ele me pediu. Aí eu reavaliei. As trocas dele melhoraram muito, muito, muito mesmo. Mas ele ainda tem. Ele fala assim, eu já pensei até num TDL. Ultimamente eu tenho pensado muito no TDL. Mas essa retomada, quando a gente faz a reavaliação, tem muito essa questão também de enxergar, ok, aqui, até pra gente. Aqui, Sim. ele já melhorou. Então, isso aqui eu não preciso mais trabalhar. É uma criança que está comigo há muito tempo, então ele já deve ter melhorado alguma coisa. Eu vejo na reavaliação, mando para o neuro, mando para a fono, e aí a gente inicia um outro caminho, um outro processo. Mas essa questão da reavaliação, eu só entendi com o Daniel, quando o doutor Acelino me pediu. Eu nunca tinha feito uma Ah, você não reavaliação. faz sistematicamente. Então, Nunca dentro da tinha. metodologia que eu criei, eu sistematicamente faço reavaliação. Por quê? Para eu entender se eu estou fazendo certo, se eu tô, se eu tô no caminho certo, né? Então, eu chamo de PRF, que é um plano de reavaliação funcional. E não é que você vai fazer tudo de novo, mas você vai reavaliar principalmente o que não estava bom e, eventualmente, eu trago coisas novas. Às vezes é um teste novo que lançou, que você acha que faz sentido naquela hora, ou às vezes é algo que ele não tinha idade ainda. Às vezes tem algumas coisas que não estava na idade, mas agora pode, então agora vamos fazer. Então, faz muito sentido. Por exemplo, tem criança que chega para mim tão ruim, que eu uso apenas, não que seja menos, né? Mas que eu acho mais simples, todos os testes da Menon, de PA, o teste, o TCL, a criança muito, o TRP, todos aqueles mais Esse simples, volume 2, né? Volume. isso. E aí eu não uso o TDE. Porque eu acho o TDE denso, eu acho que o TDE, igual eu falei antes, ele não é humanizado porque a criança fica, gente, ela olha para aquilo, ela quer morrer, ela não consegue, para que que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer essa criança passar por essa, como é que eu vou dizer? Por essa maratona de É, frustração. então, mas aí ela passou um ano, pá, vamos fazer, foi pra fono, fez. Aí eu trago TDE. E Uhum. aí, não é que ele vai dar conta, muitas vezes ele não vai dar conta. E é ali que eu vou mostrar, olha, isso aqui é um teste de padrão, teste, é um de desempenho escolar padrão ouro. A gente melhorou nos outros, refaço algum dos outros, mas aqui a gente vê o quanto que ele ainda está defasado. Então a gente ainda precisa continuar. Você entendeu? Mas não é que eu, assim, eu tento ler. Eu não sei se eu estou errada, mas é a forma que eu trabalho. Eu tento respeitar humanamente essas crianças. Uhum. Até pelo que eu falei antes, eu falo de novo. Como eu fui a criança que teve muita dificuldade, eu não acho certo, porque aquela criança ela já está em sofrimento. E a gente sabe que isso tudo que aparece na escola, em casa, é um sintoma. Se é um sintoma, a gente está falando de uma doença.
né? Hipoteticamente, transtorno é doença mental, não é? Então, é doença. E se é sintoma, eu tenho que ser, no mínimo, algo para diminuir essa dor dessa criança. No mínimo. É essa forma que eu estruturei toda a minha metodologia, para que essa criança se sinta acolhida. Todas as minhas intervenções para que a criança saia daqui feliz. Ela foi desafiada, mas ela sabe que ela tem coisas que vai fazer que são chatas, mas que ela precisa fazer. Não dá para fazer só o que gosta. Então, eu sou muito clara com eles, muito clara. Assim, eu não. Ao mesmo tempo que eu acolho, eu deixo muito claro o que nós estamos fazendo. Mostro para eles alguns rastreios, quando eles podem ver gráfico, às vezes, de alguma coisa, e falar, ó, tá vendo? Você tá assim. Por exemplo, o PEA, que é um que eu faço há muitos anos com o Rafael, e ele mostra o rastreio inicial todo meio ruim, assim, ó. Você tinha que estar aqui, mas você tá aqui, tá vendo? Porque eu preciso que essa criança esteja junto comigo, ela é o principal. A família também, mas eu preciso convencer a criança também. E aí a criança é chato fazer, mas eu falo, então, mas esse vai te ajudar. A gente vai fazer. E o pé é chato mesmo. Pé é chato, pensa uma coisa chata. E aí eles fazem, né? Mas eu queria saber se o que mais te chamou a atenção, se era isso que você estava procurando. Era isso. Era? Eram, eram alguns porquês, é, alguns comos. Como é isso? Por que Como? isso? Porque gostei, vou anotar isso. É, então, que você, ok, você descobriu o porquê. E agora, como é que é como eu vou fazer isso? Foi exatamente aonde eu fiquei por muito tempo nesse limbo, né? Até eu começar a estruturar, porque eu ficava muito perdida, né? Então eu precisei me estruturar. Não foi uma coisa assim, ah, eu tive uma super ideia. Não, não foi assim. Por isso que eu chamei, eu acho que é legal você ver esse slide, mas apesar que Do caos ao método. do caos ao método. Não é Porque falta de capacidade, é falta de método. isso, é você ter tanta coisa, ter tanto material, ter tanto teste. E é o que eu falei, eu não sei se você pegou essa parte, eu tenho teste que eu nunca abri, É, eu né? tenho. E a gente compra na fúria, eu ainda faço isso, tá? Não vou dizer que eu não faço porque é mentira. A gente compra teste novo, jogo novo, na fúria de achar que é o jogo, ou o teste, ou não sei o que, ou qualquer outra coisa que vai nos ajudar. Vai nos ajudar, os materiais são efetivos, mas é a metodologia que você cria, é a forma como você organiza é que vai trazer não só eficácia no seu trabalho, e eu acho que é importante a gente deixar isso muito claro, é você ser uma empresária do seu trabalho, porque a gente tem que ganhar dinheiro com isso, sabe? Ai, amor, não sei o que, eu amo, mas eu preciso ganhar dinheiro. Porque é para isso, sabe? A gente não quer ficar presa para sempre. E para a gente entender, então, que nós é que mandamos aqui dentro, não são os pais, nem é a escola. Na próxima sessão, ou em alguma, eu vou contar uma situação que eu passei muito difícil semana passada, com uma escola que peitou e foi difícil. Então, assim, a gente tem que estar preparada para isso também. Em 16 anos eu nunca tive uma pendenga com uma escola. Foi a primeira vez em 16 anos. Muito difícil, uma situação, eu vou contar para vocês vou achar um contexto para poder contar isso daí. E tudo isso talvez seja fruto, talvez não, foi fruto das situações mais desesperadoras, de não saber, de não saber a resposta, de não saber o diagnóstico, de não saber qual é o próximo passo, de não saber o que eu estava fazendo de intervenção e das famílias às vezes não perceberem, porque a criança evolui. Gente, uma coisa fato, tá? Acontece e a gente tem que falar sobre isso.
a criança evolui na avaliação. Ponto. Aí a família fica feliz da vida e fala: ai, meu filho está evoluindo. Claro, é claro que ele está evoluindo. A gente não vai falar isso para a família, mas a gente vai falar aqui entre nós. Ele evolui, a criança evolui porque você vai mexer na ferida, mas ao mesmo tempo você traz, na hora que você mexe na ferida, você traz intervenção. Você vai trazer coisas que ele nunca viu na vida. E a intervenção é a modificabilidade mesmo, né, cognitiva, porque você traz algo novo, um olhar novo, um estímulo novo daquilo que ele nunca viu. E quando ele chega na escola, ele para, opa, ela falou sobre a coisa da rima. Isso rima com aquilo. E aí ele começa a ligar, porque ainda nós temos uma escola, infelizmente, que não trabalha com ciência e ainda está esperando que as crianças aprendam pelo construtivismo. É verdade, gente. Não adianta falar que não é. É verdade. Então, isso é interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar para isso e entender por que isso acontece. E ter esse entendimento de que falar, legal, falar para a família é normal, isso acontece mesmo. E não pegar isso para um ego, que não é. A verdade é que tudo bem, você é boa mesmo, porque pode ser que tem outros profissionais que nem melhor, que não conseguem. Mas o motivo real é a ciência por trás do seu método. Já começou ali. E aí você traz todo esse arcabouço científico de transformar a sua capacidade para que você transforme a sua análise clínica e para que você possa, aos poucos, conquistar aquilo que a gente quer, que é fazer a criança melhorar, ser reconhecida, do médico não ficar, ai, se você falou, sabe? Você falou aquilo. E a família aceitar aquilo que você está falando. Ele tem que continuar. Ele tem que ir embora. Então, a gente que manda, né? Eu fiz supervisão com a doutora Nádia Bossa, Sim, Mo, maravilhoso. maravilhosa. Eu faço curso com ela às vezes, eu converso com ela, a gente tem um canal, a gente ficou, não vou dizer amigas, né? Mas a gente ficou bem próximas, porque lá no meu começo era ela que me auxiliava. E ela dizia isso pra mim, é você que manda. E eu dizia, como que eu vou mandar, gente? E eu acho que eu me apropriei dessa fala dela, né? Então, assim, eu que tenho que mandar. Eu é que organizo, eu que mando pra fono. Não é que eu sou a manda-chuva, mas se chegou em mim, primeiro, eu é que vou organizar. Eu vou Uhum. organizar. E assim, a nossa fala, ela tem que ter muita ciência e muita clareza. A gente não tem que titubear. E por isso que ter um método faz sentido. Eu sei o que vai fazer, o que vai ser o próximo passo. Não é você que vai me dizer, ó, a próxima coisa que a gente vai fazer é uma reunião daqui 6 meses, tá? Eu te chamo, eu te aviso. Fez reunião, ó, tá assim, assim, assim. Mais ou menos você traz alguma coisa que você tá fazendo, né? Pra ter o que falar. O próximo passo é reavaliação tal mês. Avisa a família, estou começando a reavaliar. Terminei a reavaliação. Uhum. E é assim que funciona. É a gente que manda. Ai, gente, fiquei feliz. Mo, que bom que você entrou. Eu tava tão triste que você não tava. Falei, ela não acredito que ela não Correndo. entrou. Olha, quando eu fazia o PEI, eu peguei uma multa esse mesmo caminho. Porque lá nessa cidade satélite, que para vocês é bairro, que para Brasília é cidade satélite. É, dentro da cidade, a velocidade é 50 e é cheio de pardal. Aí fazendo o PEI, eu Mas por que que você peguei. não mandou mensagem pra mim que eu tinha esperado você? Eu tentei Não, sabe o falar. que que eu pensei? Eu pensei na Cláudia. Eu pensei, gente, a Cláudia, ela também tem os horários dela, né? Mas da próxima vez eu vou falar, pelo menos vou justificar. Olha, Porque a nós gente vamos entra sentar. 10 minutinhos depois, não tem problema, tá? Tá. Vamos Próxima falar vez uma eu vou coisa sentar. prática.
eu tô pensando em fazer umas datas. Eu vou mandar umas datas aqui pra vocês. Deixa eu ver, ela mandou aqui pra mim. Dia 16 é semana que vem. Aí pularia uma dia 30, dia 7, dia 21 e dia 28. Peraí, deixa eu anotar, peraí. Ficou então. É dia 16 que você falou? É, Dia 16 cai em que dia? sempre no mesmo dia. Aí No, eu ia perguntar, você principalmente, prefere toda semana, assim, posso fazer esses pulados de 15? Tem problema ou não? não, eu até prefiro, porque o que que acontece? Eu tenho essa necessidade mesmo de rever essa aula que a gente está fazendo agora. Você vai Até assistir. o nosso reencontro, eu vou assistir de novo. Eu tenho essa Tá, necessidade, então vamos porque fazer eu não assim. anotei nada da sua fala, sabe? Eu gosto de anotar, eu gosto de. Então vamos fazer assim. Eu vou rever as datas para fazer de 15 em 15. Tá, Você prefere? Para prefiro. mim é até melhor também, porque eu tenho um monte de reuniões que as mães só podem nunca vi, só pode na terça. E eu também só tenho a terça. Então aí a gente faz de 15 em 15. Então eu acredito que ficaria. Aí eu vou olhar. E aí eu Tá, mando você no, manda. no seu celular pra gente poder fechar essas datas. Tá. Porque os próximos passos agora vai ser mais prático, né? Pra gente ver realmente, eu vou trazer teoria tudo, mais por que eu trouxe cada coisa, e eu vou trazer as metodologias também de rastreio ecológico que eu criei, né? Então a Uhum. gente vai andando por tudo isso. Acho que vocês vão Tá, adorar. tá. Como eu falei lá no grupo, eu já tô toda ansiosa. E eu sou Ai, daqui anota, então anotei pouca coisa, vou ver eu essa vou aula. gravar, eu vou salvar e eu vou publicar nos não listados do YouTube. E aí eu te mando para Tá, vocês, tá bom? tá bom, tá bom. Ok, combinado. Então, meninas, agora aqui, ó. Aqui meu último slide de hoje. Consegui. Antes de escolher, então, o teste, você escolhe uma pergunta. Antes de pensar em intervenção, como que essa criança funciona. Antes de concluir, observa. Antes de rotular, escuta. Então, o MAF de toda essa metodologia vai nascer da ideia de que cada história tem um caminho próprio, né? Que a gente vai ter uma individualidade. Então, compreender para poder transformar, ser assim a forma de transformar a vida dessas crianças, jovens e adultos, porque eu tenho, não sei você, mas eu tenho atendido muito adulto. Tem E esse é aparecido uma muito outra. adulto. Eu tenho muito adulto. Adulto, estou agora fechando a avaliação de um adulto, TEA. Muitos TEAs se percebendo, né, agora nessa que teve esse boom e realmente eles acabam se percebendo e eles vêm com essa dor enorme de perceber que tanta dificuldade e tudo mais. E uma outra Uhum. adulta também que eu acredito que tem chance, não sei ainda. Esse eu já fechei, por isso que eu já sei. Dessa que eu não sei, né? Mas até agora, todas que me procuraram acabou que era realmente o autismo, né? Então, ou com TDAH, ou com outras habilidades, enfim, aí a gente tá patinando aí nesse universo. Vamos ver se a gente consegue tirar uma foto? Como é que faz isso? Vamos, hoje eu tô mais ou menos. Vamos. Eu não sei tirar, mas tira no computador? Você acha que você printa, Eu acho que é Eu, print. né? Acho que é print. peraí, ficou feio, pera. Vou arrumar, vou me arrumar aqui, É, que 20. essa hora da noite, minha filha, já tô. Depois de 7 atendimentos, eu já tô. Pera, ficou ruim de novo, gente, que isso? Eu acho que ficou bom, mas eu vou tirar uma com o celular assim. Que Tá. aquela que eu tirei, nossa, eu nem postei, que eu falei, nossa, ela não vai gostar que a gente tá feia. Ainda bem que você não postou.
Gente, mas ó, vou falar uma coisa aqui para vocês. É uma honra muito grande passar essa metodologia para frente, poder dividir o que eu caminhei, todo o processo, porque, enfim, eu acredito muito que a gente tem que ser parceiras. Igual eu falei no meio da aula, nós somos desacreditadas por muita gente, então a gente tem que se unir, sabe? É, A união das psicopedagogas. Então, não eu faço isso com todo carinho mesmo. E sempre fiz, porque eu acredito realmente nessa união entre nós. E a gente tem um trabalho maravilhoso pela frente, né? Maravilhoso. verdade. E se Deus quiser, cada vez mais, eu acho que quando a gente se reconhece, a gente Sim, transforma isso, transporta isso para outras pessoas. Porque sim. quando a gente. A questão da psicopedagoga ser confundida com professora de aula particular. Por quê? Porque isso já foi. Algumas até ainda fazem ok, é a metodologia delas, mas não somos, né? Então, eu fico um pouco chateada, na verdade, porque na verdade eu sei o porquê que a pessoa faz como aula particular. Ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa, ela não tem coragem, por isso que a outra mentoria que eu faço, a bússola, é a libertadora, viu? Você não é professora particular, é outra, não tem esse viés aqui organizacional, mas também foi feita para isso. Então, na verdade, não, eu fico chateada delas fazerem, mas ao mesmo tempo eu entendo que é um desserviço para a nossa profissão, né? Tá Eu, sem áudio. eu acho que é como você falou, é uma questão financeira, né? Mas suja a nossa profissão. Isso. É uma, porque propaga, vai indo, vai, não, mas olha, a professora particular dela, ela é psicopedagoga, a Então, professora e de aula aí, particular dela, quando não acontece, do meu paciente que eu fechei, vou dar a devolutiva, ele teve psicopedagoga já. Então, aí eu fico assim, mas e assim, 3 anos psicopedagoga? Continua igual? Eu falo, gente, não é possível, sabe? Não é mas possível. eu acho, né, que é a falta de estudo, é a falta de método, que é o que a gente está em busca. Então, É, é, a necessidade de estudo, a necessidade do método, de saber o porquê, como é que você falou? O como, os porquê, porquês e os comos. os porquês e os comos. Eu vou fazer a próxima para a gente pensar nos porquês e nos comos. Meninas, Uhum. mas muito, muito obrigada mesmo. Obrigada Eu a vou colocar você. você, Clau, lá no grupo do Rush, tá? Quem sabe mais meninas se interessam, vocês comentando sobre a mentoria. Isso é importante para nossa profissão, para mim como terapeuta, né, como mentora que estou tentando esse caminho, mas que não é o meu carro-chefe, mas eu gosto muito de fazer, muito. Tá bom, eu particularmente amei. Ah, E obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, Clau, pela Obrigada a presença. você. Vamos lá. Beijo, beijo. beijo, boa noite, até Boa a próxima. noite. Tchau.